Hora de falar sobre o Cruzeiro que venceu sem um dos vilões da torcida. Lateral direito William, por opção da comissão técnica, não foi nem relacionado para a partida contra o Grêmio, que terminou com vitória por 2-0 na noite desse sábado no Mineirão. Daqui a pouco eu falo sobre o jogo, só explicar um pouquinho sobre a situação do William, que começa como titular a passagem do Arthur Jorge. Vale a lembrança de que ele joga contra o Vitória, triunfo cruzeirense, está como titular diante do São Paulo, é substituído no intervalo, depois fica no banco de reservas contra o Barcelona e contra o Red Bull Bragantino. Reaparece nos 45 minutos finais da derrota para a Universidade Católica e, por opção do Arthur Jorge, não vai nem para o banco no triunfo contra o Grêmio. Dá para dizer que o William e o Matheus Cunha, goleiro, são hoje os maiores vítimas, os caras mais perseguidos pelo torcedor da Raposa. O Matheus Cunha se manteve no gol, apesar das especulações de que o Otávio poderia ter alguns minutos em campo. Por falar no jogo, durante os 90 minutos o Cruzeiro foi sempre melhor do que o Grêmio e chegou à vitória com gols de Christian e Lucas Romero. Destaque importante para o Christian, que apesar de ser volante, virou absolutamente decisivo nas mãos de Arthur Jorge. Desde que o português assumiu o Cruzeiro, são 6 jogos, 4 gols e 1 assistência. Com a vitória, o Cruzeiro, enfim, deixou a zona de rebaixamento, 16ª colocação com 13 pontos em 12 rodadas. São 3 vitórias dos últimos 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Verdade, Valu, comentei com vocês essa semana que no jogo contra a Universidade Católica, para mim, faltou talvez o Cruzeiro entender que precisava lutar para ganhar. Às vezes o Cruzeiro faz algo difícil, por exemplo, a vitória diante do Barcelona fora de casa, na estreia da Libertadores, aí pensa, vou pegar a Universidade Católica, que pode ser considerada talvez a adversária mais tranquila nessa fase de grupos da Libertadores, ou no grupo do Cruzeiro, e aí, como já fez o mais difícil, acha que pode ser um pouco mais tranquilo, mais fácil vencer. E não, né? O Cruzeiro passa aquela impressão de estar um pouquinho mais relaxado dentro de campo e se complica. Hoje não, foi um Cruzeiro que lutou, foi um Cruzeiro que teve essa parte competitiva destacada pelo Valu do início ao fim. Mais de 18 mil aparelhos conectados aqui no Dia de Jogo KTO, já ao vivo com imagens, técnico Arthur Jorge, também a zona mista aqui no Mineirão. Vamos ouvir os personagens, os protagonistas deste jogo, desta vitória cabulosa aqui no Gigante da Pampulha, para deixar o sabadão do Caio Fábio feliz. Cruzeiro nesse sábado vence 2-0. E, Caio, daqui a pouquinho a gente vai passar individualmente por cada um, o Valu pontuou muito bem, mas estou vendo até aqui no chat muitos elogios para o Gerson. E não é só nesse jogo, que bom, né? O Gerson parece, de certa forma, estar encontrando um jeito de jogar no Cruzeiro, ou o treinador, o Arthur Jorge, encontrando uma situação melhor ali para o jogador. Ele tem mantido essa constância, né? Claro que o Cruzeiro, assim, precisa ainda de muito mais. O Cruzeiro para se confirmar como um time competitivo, e os seus jogadores também, para merecerem muitos créditos. Mas nesse momento em que o Arthur chega e já acumula algumas vitórias pelo Cruzeiro, a gente está vendo o Gerson evoluindo. Muitos jogadores do Cruzeiro, não só ele, mas ainda tinha uma expectativa grande, porque vira e mexe tinha aquela pergunta, que dia que o Gerson vai estrear? Que dia que o Gerson vai estrear? E já dá para dizer, talvez não está ainda naquilo total de expectativa que a gente pode esperar dele, mas já está um Gerson legal em campo, hein, Caio? Com certeza. Foi o terceiro jogo seguido do Gerson muito positivo. Começou essa sequência contra o Bragantino, depois contra a Católica e agora contra o Grêmio. E até coroando essa boa sequência com uma participação em gol. Eu tenho a expectativa de que com o decorrer da temporada, com o Gerson melhor fisicamente, mais solto, ele possa participar cada vez mais de gols. Ele tende a fazer mais isso, né? Hoje até achei que em relação aos 2 últimos jogos, ele apareceu muito mais no setor ofensivo, quase fez um gol na primeira etapa, deu assistência no segundo tempo para o gol do Christian. Acho que aos poucos o torcedor cruzeirense vai entendendo o motivo do Cruzeiro ter se esforçado tanto pelo Gerson. Claro que não deveria ter se movimentado só em torno dele, mas foi uma grande contratação. Um cara para elevar o nível do Cruzeiro e que já dá para dizer que é um pilar desse time do Arthur Jorge. Não dá para imaginar o Cruzeiro sem o Gerson em campo. A gente já está vendo a imagem ao vivo da sala de coletiva aqui do Mineirão, na expectativa da chegada do técnico Arthur Jorge. Daqui a pouco vai falar o treinador do Cruzeiro.
Já imagens ao vivo da sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco a entrevista coletiva aqui na Samuca TV. Vamos ouvir o Arthur Jorge, as suas escolhas. E claro, né, Valu, que uma situação que ele será perguntado é sobre o Matheus Cunha. E ele ter, vou dizer, bancado o Matheus Cunha, os primeiros testes lá de áudio acontecendo na sala de coletiva, já vem o treinador. Não tenho até uma dúvida, se é bancar o Matheus Cunha ou se é entender, por exemplo, que o Otávio não estaria pronto para ser o titular, para assumir essa condição. Hoje o Matheus Cunha não chegou a ser exigido. Teve alguma defesa do Matheus Cunha, assim, no jogo, ô Valu? Teve uma defesa aos 40 minutos da primeira etapa, isso, aos 40 minutos. Um chute, foi uma falta, eu não sei se foi uma falta cobrada de fora da área ou foi um chute, ele agarrou firme essa bola até e depois saiu jogando com o Jonathan Jesus. Foi uma falta do Pedro falta? Gabriel. Ah, boa, obrigado, Caio Fábio. Foi aos 40 mesmo, mas eu só anotei aqui, não faltou a informação com relação à falta. Mas ele de fato, felizmente, né, não teve trabalho no jogo, que também teve um chute, né, o Valu, que ele, acho que foi isso que vocês estão pontuando aí, que ele pegou e não soltou, né, pegou firme. Isso mesmo, foi essa falta aí do Pedro, que é o lateral esquerdo, né, Caio Fábio, do Grêmio, que está jogando como titular desde a lesão do Marlon. Não teve trabalho, mas o Arthur Jorge, de uma forma surpreendente para mim, seguiu mantendo o goleiro Matheus Cunha. Vejamos se manteve, porque está confiando, está bancando, pelo menos no jogo de hoje passou nesse teste e tomara, né? O que a gente quer é que o Matheus Cunha, de preferência, passe muitos jogos sem ter um nível de trabalho elevado, porque um goleiro que precisa aparecer muito significa que a equipe está deixando de trabalhar coletivamente e ele, neste momento, foi importante não perder, mas a situação dele, ao meu ver, num aspecto trazendo para o individual, muda pouco, tá? Eu não sinto mais confiança a partir desse jogo do Matheus Cunha. Vai ter que ser um processo gradativo e lento, caso aconteça essa recuperação, essa recuperação não, né? A conquista da confiança do Matheus Cunha por parte do Cruzeiro, porque eu falo a conquista porque não é reconquistar, ele nunca teve ainda a confiança da torcida do Cruzeiro desde que assumiu o gol do Cruzeiro, Léo. E não sei se é o caso agora de também alterar, por exemplo, para o próximo jogo contra o Goiás, é aquilo, vai pesar muito do nosso desejo, né, Caio, ou o que está pensando o Arthur Jorge. Ele escalando o Matheus Cunha hoje, não sei se é o caso de poupar o goleiro no próximo jogo, quarta-feira, contra o Goiás fora de casa, jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Imagina que será mantido o Matheus Cunha? Imagino que sim, Léo. Creio que vai ter essa sequência, até para, quem sabe, ele chegar ao ponto de convencer. Concordo com o Valu, tenho a mesma visão em relação a ele. O que o Matheus Cunha fez hoje não me traz uma confiança a mais, mas pode ser que uma sequência positiva dele venha trazer isso para o torcedor e para o próprio Matheus Cunha. É algo que o Arthur Jorge deve prezar. Esse jogo contra o Goiás deve contar aí com algumas mexidas, né? Talvez menos do que a gente imaginava, porque o Cruzeiro tem 3 jogadores suspensos para o jogo contra o Remo, né? Fabrício Bruno, Lucas Silva e Matheus Pereira. Imagino que esses 3 venham a começar. Mas de resto, imagino um time mexido mesmo assim forte. Agora, olhando para o gol, vou me surpreender se o Matheus Cunha for sacado para a vaga do Otávio. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.